Com esta celebração, nós estamos iniciando a Semana Santa. É a principal semana do ano para nós cristãos, para nós católicos. Nessa semana, nós somos convidados a intensificar o nosso retiro espiritual, que já estamos fazendo há 40 dias, quando iniciamos a Quaresma, na quarta-feira de cinzas. Um tempo de retiro, de penitência, de jejum, de caridade, e que vai se intensificar a partir de hoje. Somos convidados a gente vir mais à casa de Deus, às celebrações. Somos convidados também a tirar um tempo para meditarmos, até mesmo em casa, é importante. Quem sabe encontrarmos algum livro, ou mesmo a palavra de Deus. Este evangelho que ouvimos, por exemplo, nós podemos ler de novo em casa, meditar. Se colocar na condição de algum dos personagens desse evangelho, por exemplo, para a gente poder realmente entrar no mistério que nós estamos celebrando, da paixão e morte e depois ressurreição de Jesus, que nós celebraremos no domingo que vem, no dia da Páscoa. Esta Santa Missa nós iniciamos, observem lá fora, saudando Jesus como Rei, com as nossas palmas, com os nossos ramos, nós cantamos Hosana. É uma saudação, significa salva-nos. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o teu Salvador. A gente está pedindo que Ele nos salve, com a nossa palma, com o nosso ramo verde que nós hoje trouxemos. Qual o significado mesmo desses ramos que você trouxe, ou que você recebeu aqui da igreja hoje, que o Padre abençoou para você levar para casa? Ele vai ser um sacramental. Eu sei que tem pessoas que, quando dá um temporal, eu lembro que na minha casa a gente fazia isso quando era criança. Dava um temporal, pegava um pedacinho aqui, fazia uma cruzinha na mesa para espantar a tempestade. É bonita essa devoção, né? A gente pode usar como um sacramental. Ele foi abençoado. Quando chegar na quarta-feira de cinzas do ano seguinte, a gente vai queimar, pelo menos aqui na igreja a gente queima aquilo que a gente guarda e utiliza para depois impor as cinzas sobre nossas frontes, para a gente iniciar o tempo da Quaresma. Então, este ramo que já foi bento hoje, as cinzas dele vão ser também abençoadas na quarta-feira de cinzas do ano que vem. Lembrando que nós somos pó, viemos do pó e ao pó voltaremos. Mas os ramos, eles nos lembram um sacramento muito importante: o batismo. No batismo, ou pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do céu, membro de uma comunidade de fé, chamados à santidade. E esse ramo que a gente entrou saudando Jesus como Rei, Hosana, a gente está aqui justamente enaltecendo aquilo que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. E nós participamos desse processo de salvação, porque também somos chamados a sermos salvos pelo batismo. Por isso que tem a ver com o nosso batismo. Esse ramo verde significa então o nosso batismo, o nosso chamado à santidade. Só que tem algo meio que desconcertante na cena do evangelho que nós ouvimos lá na rua. Nós vimos Jesus entrando sobre um cavalo, um alazão? Não, sobre um jumentinho, um burrinho, humilde, como Jesus o é. Ele é um rei soberano, Rei dos reis, mas o seu reino se fez pequeno, Ele se fez humilde, Ele se fez simples. Na carta de São Paulo aos Filipenses, a segunda leitura que nós acabamos de ouvir, nos fala ali aquilo que em teologia fala de kenosis, esvaziamento. Jesus sendo Deus, sendo o Senhor, Filho do Pai amado, Ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a natureza humana, se sujeitou a uma morte
terrível que é a morte na cruz, justamente para nos dar a salvação. Esvaziou-se de si mesmo, assim aparece São Paulo. São José Maria Escrivá, em uma das suas meditações, justamente sobre esse evangelho que nós ouvimos, Jesus entrando triunfante em Jerusalém, sobre o jumentinho, ele vai se identificar justamente com esse burrinho. Ele chama de burrico, no espanhol dele. Esse jumentinho, esse burrinho, foi um instrumento de Deus, para que Jesus pudesse entrar em Jerusalém como um rei humilde, um rei que se fez pequeno, mas sendo o rei dos reis. Assim também, esse santo, São José Maria Escrivá, ele vai dizer que nós também devemos, como cristãos, sermos instrumentos de Deus para que Cristo reine no mundo. O jumentinho foi um instrumento para que Cristo entrasse em Jerusalém. Eu e você, nós somos também instrumento para que Cristo, ele habite no mundo, habite nos corações. Diferente do cavalo, associado à soberba e à guerra, vai meditar São José Maria, o jumento, que não é dotado de beleza, vamos combinar, né? O jumento, o burrinho é feinho, o cavalo é mais bonito. O cavalo, o pelinho é lustroso, faz chapinha. O burrinho é feio, arrepiado. Bichinho feio é burrinho. Esse animal, o burrinho, o jumentinho, ele traz símbolos muito bonitos para a nossa fé: paz, simplicidade, serviço. Somos como o jumentinho que leva Jesus, pois o Senhor precisa dele. É bem isso que Jesus vai falar para os apóstolos ali. Vão até aquela casa, tem uma jumenta que tem um jumentinho. Pega aquele jumentinho. Observe que o jumentinho é um filhote. Ele não é um burro velho que empaca. Ele é jovem, disposto. Ele quer trabalhar. Nós somos então como esse jumentinho que leva Jesus. O Senhor precisa dele, o Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de ti, para que o nome dele chegue também a outros corações. Embora às vezes o jumentinho, ou melhor o jumento, quando já está maiorzinho, ele empaca. Às vezes nós também empacamos espiritualmente. A gente tem que sempre voltar, como diz também outras passagens, a palavra de Deus, voltar ao primeiro amor, ao amor de Deus por nós. Às vezes a gente vai crescendo, vai se tornando assim, meio rabugento, meio triste, meio deprimido, para baixo. Não podemos nunca esquecer do primeiro amor. Deus te ama, independente do que você faz, do que você é, Ele te ama. E em Jesus Ele morreu por ti na cruz. Vamos tirar de nós as tristezas, os fardos que faz o jumentinho empacar. Mas nunca esqueci dessa frase: o Senhor precisa dele, o Senhor precisa de ti, para que ele chegue em outros corações. Para seguir Jesus então, meus irmãos, é preciso a gente aprender a se esvaziar da gente mesmo, desses fardos que nos pesam, que nos oprimem. Kenosis, esvaziamento. O que tem enchido a tua vida? Quais são os fardos que têm pesado sobre tuas costas? Esvazie-se deles. O sacramento da confissão é para isso, é para a gente se esvaziar dos nossos fardos, aquilo que nos empaca. Jesus, Ele esvaziou si mesmo, nós também devemos nos esvaziar de nós mesmos. Importante para a gente fazer a confissão, fazer um bom exame de consciência, não é? Mas importa aqui pensarmos sobre qual é a imagem que temos de Deus. Qual é a imagem que você tem de Deus? Tem pessoas que acham que Deus é aquele que atende os nossos pedidos. Que bom, é verdade, Ele atende, Ele escuta a nossa voz. Mas isso é uma imagem, não podemos esquecer de outra imagem muito importante. Deus, Ele também é aquele a quem deseja que nós nos submetemos a Ele. Essas duas imagens que eu falei, elas não são excludentes, são complementares. Deus quer atender os teus pedidos, mas Ele quer que você se sujeite a Ele também.
As duas realidades são importantes. A celebração de hoje, ela inicia com Hosana e termina com o Crucificam. A multidão que saúda Cristo como Rei também grita pedindo a condenação de Jesus. O Evangelho segundo que ouvimos aqui dentro da igreja, o Evangelho mais longo. A multidão que saúda Cristo como Rei também agora grita pedindo a condenação de Jesus. Parece desconcertante isso, parece contraditório. Como pode? Este fato não é uma contradição em si, mas isso é a centralidade do mistério que nós celebramos. O Jesus Rei é também servo humilde, que passou pela provação para nos ensinar o caminho da obediência, da submissão à vontade de Deus, do serviço ao próximo. Esse rei se fez humilde, como já meditei, como já falei, ele se fez pequeno sobre aquele jumentinho. Cuidado, meus irmãos, com aquelas frases prontas que a gente escuta por aí: venha para cá e pare de sofrer. Propostas sedutoras, fáceis. Quem não quer ir para um lugar que não sofre mais? Claro, todos queremos ir, mas sabe onde é que é esse lugar, gente? É no céu. Aqui na terra, os nossos dias são feitos de luta. Feito de luta. A vitória, ela é precedida pelo esforço e pela luta. Tem uma música de uma banda chamada Louvor e Glória que fala, o nome da música é Vitória Certa. Eu vou primeiro trazer a letra para vocês, depois vou tentar cantar com o Felipe, com a ajuda do Felipe. E essa música fala uma verdade libertadora para a gente. Se não houver a luta, como pode haver vitória? Foi o Senhor que ensinou que é pelo Calvário que se chega à glória. Essa é a parte mais importante, depois tem o refrão, nós vamos cantar direto. Se não houver a luta, como pode haver vitória? Foi o Senhor que ensinou que é pelo Calvário que se chega à glória. Se não houver a luta, como pode haver vitória? Foi o Senhor que ensinou que é pelo Calvário que se chega à glória. Você vai ver, vai dar tudo certo, pois Jesus está sempre por perto. Tempestade já vai embora e a bonança virá sem demora. Você vai ver, vai dar tudo certo, pois Jesus está sempre por perto. Não temas quando a prova aperta, com Jesus a vitória é certa. Não importa, gente, o tamanho do teu sofrimento, da tua cruz. Não importa se a vida está pesada, a vitória é certa. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu para te dar salvação. Ele morreu para que você esteja unido a Ele. Às vezes a gente meio que se desespera, não é? Tudo aquilo que a gente passa com o nosso dia a dia, não existe vitória sem cruz. Não existe vitória sem luta. A vitória é certa. O Senhor quer te dar a vitória, não é? Quer te dar a vitória. Mas voltando, vamos continuar. Em Isaías, a primeira leitura de hoje, nos fala o terceiro cântico do servo sofredor, que também fala. Nesse terceiro cântico, que é atribuído a Jesus, vai dizer: oferecei as costas para me baterem e as faces para me arrancar a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Gente, é a realidade da cruz. Jesus não foge da cruz. Não podemos fugir também da cruz de cada dia. A vitória é certa, não é? Viktor Frankl, que é um psiquiatra, fundador de uma linha da psicanálise, psicologia, logoterapia, ele vai usar um pensamento. Ele vai dizer assim,
Se existe algum sentido na vida, então deve haver um sentido no sofrimento. Ele tem um livro chamado Em Busca de um Sentido. Se existe sofrimento, ou melhor, se existe sentido na vida, existe um sentido também para o teu sofrimento. Existe um sentido que você tem que descobrir. E qual é o sentido do sofrimento, gente? É a gente oferecer a Ele, não ficar remoendo. Tem pessoas que ficam empacadas, que nem o burrinho que eu falei, empacado no sofrimento. A gente tem que aprender a oferecer de cada dia a Deus, pela nossa oração. Na cruz, Jesus se ofereceu totalmente ao Pai por nós. Os nossos sofrimentos também devem ser oferecidos a Ele e também aos nossos irmãos, não é? Na cruz, Jesus parece estar abandonado. Parece que o Pai não lhe ouve. Ninguém o defende de modo a mudar aquela condenação. Os discípulos fogem, a multidão lhe oprime, lhe escarnece. Os líderes religiosos lhe entregam para a condenação. Os soldados lhe torturam na cruz. E na cruz ele está só. Parece que o Pai abandonou. Às vezes, gente, na cruz, parece que Deus nos abandonou. Lembra daquele poema antigo já? Famoso, Pegadas na Areia? Sonhei que estava andando, caminhando pela praia e tinha 2 pegadas. Quando eu estava me sentindo feliz, aquelas 2 pegadas. Quando eu estava triste, era só a minha pegada. Deus tinha me abandonado. Então perguntei ao Senhor: Senhor, por que na hora de mais sofrimento me deixaste sozinho? Por quê? E aí a resposta: não te deixei sós. Aquelas pegadas eram justamente as minhas, te carregando no colo. Na hora a gente não entende. O sofrimento parece que a gente está sozinho, está abandonado. Não, o Senhor está com a gente. Sempre que sofremos, pode parecer que nós estamos sozinhos, mas Deus está conosco. Nunca percamos, meus irmãos, a esperança. Olhando para a paixão de Jesus, contemplamos o maior gesto de amor que a humanidade já viu. Um Deus que se fez homem para nos dar salvação. Olhando para nossos sofrimentos, para a cruz de cada dia, não desistamos, mas ofereçamos como Cristo se ofereceu, e então Ele nos dará a recompensa. Às vezes, gente, a gente é causa de sofrimento para os outros. Eu sei que eu sou causa de sofrimento para vocês, né? E precisamos também oferecer isso a Jesus, né? Que a gente realmente possa contribuir com a salvação, inclusive a do irmão, né? Mas nunca fugir da cruz. Às vezes é muito mais fácil, né? Eu falo isso como padre, tá? Às vezes a cruz está pesada em Santana, então eu vou pedir para o bispo mandar para outro lugar. A cruz está pesada no casamento, eu vou separar e vamos para outra. A cruz está pesada no seminário, seminaristas, vamos para outra. Não fujamos da cruz. A cruz é caminho de salvação. Que possamos viver santamente esse tempo que estamos iniciando hoje, a Semana Santa, uma semana especialíssima que sirva para a nossa salvação. Nunca esqueça que a vitória é certa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.